Não é possível ser igreja na minha individualidade. Quando Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou presente, ele está dizendo que o princípio da igreja não está na individualidade, está na relação. Enquanto o diabo é visto no egoísmo e na individualidade, Deus é visto no amor revelado, não em palavras, mas na relação. Por isso que é impossível ser discípulo de Jesus e ao mesmo tempo ser indiferente à comunhão. Não foi no templo que Jesus disse, fazei isto em memória de mim. Jesus disse isso na mesa, comendo com seus discípulos. Há 2 semanas estamos conversando sobre as neuroses que a religião causa no coração e no emocional das pessoas. Dogmatizando, adestrando, metodotizando a fé e o comportamento das pessoas. A história, ela está aí marcada por diversas brutalidades que fizeram em nome da religião e, o pior, usando o nome de Deus. Como, por exemplo, quantas guerras na história foram provocadas em nome da religião. A cada dia cresce um número de pessoas emocionalmente abusadas e machucadas em ambientes religiosos, sem contar a seletividade que esses ambientes provocam, que são os grupos que se formam selecionando e descartando pessoas que não seguem a mesma fé que elas. E com isto estão ferindo o corpo de Jesus, o corpo de Cristo. Porque a religião e os seus dogmas, ela ataca principalmente o fundamento do corpo de Jesus, que é a unidade. A religião, ela segrega, ela separa as pessoas, ela seleciona, ela não luta pela unidade. Ela é unida nos próprios interesses. Por isso que o evangelho é o oposto de tudo isso. Porque nos convida não para a seletividade, não para nos apartarmos dos demais, mas para a unidade de todos. Jesus, quando ele foi orar em João capítulo 17, uma oração extraordinária que seria bom você ler. Jesus ele pede o resgate nessa oração da unidade do seu corpo. Em João 17, 22, ele orou dizendo para o Pai assim, Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, e do verso 12 a seguir, ele instrui a igreja ao mesmo princípio. E eu queria convidar você para nós lermos juntos esse texto. Vamos ler? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versos 12 a seguir, que diz assim. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo. Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo. Nem por isso, deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no seu corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer para a mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com um decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta.
a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns com os outros. Lendo as palavras de Jesus e este argumento do apóstolo Paulo aqui aos Coríntios, se percebe que a glória do Evangelho não são os milagres. A glória do Evangelho não são os dons, tampouco as liturgias ou o templo. Lendo essas narrativas, nós percebemos que a glória está na unidade do corpo de Jesus. Diferente da religião que exalta, que promove os sinais, o Evangelho, ele prioriza e exalta a comunhão de todos. Por isso que o maior milagre que pode acontecer num ajuntamento, ou seja, entre nós, não é um morto ressuscitar, não é um cego enxergar, um paralítico andar. O maior milagre que pode acontecer num ajuntamento é este ajuntamento lutar pela unidade. Vocês entendem agora o porquê que na Torre de Babel, lá no livro do Gênesis, no livro dos Princípios, houve uma confusão de línguas lá, e no Pentecostes houve uma compreensão da língua, do linguajar? Isso nos traz uma importante lição, porque isso significa que o pecado individualizou o ser humano. E a graça se manifestou em Jesus para unificar a humanidade. Enquanto o egoísmo confunde as línguas, a unidade do corpo traz entendimento de todos, porque em Cristo nós somos um. Só que falar de unidade não é falar para nos tornarmos pessoas iguais. Não é fazer de nós iguais, é nos fazer um em Cristo. Até porque ninguém é igual a ninguém. Pega a nossa própria família, por exemplo. Um filho não é igual ao outro. A mãe é diferente do pai. Os pais são diferentes dos filhos. Porque na família não é a igualdade que mantém a unidade. O que mantém a unidade na família é o seu propósito e o seu amor uns pelos outros. Por isso que, embora sejamos diferentes uns dos outros, estamos unidos no mesmo propósito, também no corpo de Cristo. Só que há um problema muito sério. Nós, por causa do pecado e também por causa da religiosidade, nós estamos condicionando a união. E esta era uma das inquietações dos religiosos com Jesus. Jesus não escolhia quem sentava na sua mesa. Para Jesus, quem quiser sentar, quem quiser chegar, pode sentar e comer. A mesa de Jesus é para todos e todas. O convite é para todos. Aquele que tem sede, venha a mim, beba. Porque, gente, quem costuma selecionar as pessoas não entendeu ainda o princípio do corpo de Jesus, o princípio da unidade. Por isso que a nossa função é andarmos juntos. Então alguém pode, ouvindo isso, me dizer assim, ou perguntar, mas Elter, naquele grupo lá eu não tenho nada para aprender. Então vai lá e ensina, ué. É a religião que escolhe os membros do corpo. No Evangelho, isso é função de Jesus, é Jesus quem faz. Nós lemos aqui em 1 Coríntios 12, 18, que foi Deus que colocou os membros no corpo como Ele quis pôr. Por isso que para os discípulos de Jesus, a unidade do corpo não é uma escolha, é um mandamento. A não ser que você não seja discípulo de Jesus. E este mandamento não é uma obrigação, faço porque sou obrigado a fazer, não. Este mandamento é um convite para os membros do corpo se manterem unidos, porque é na unidade do corpo que a vida é sustentada em Jesus. Porque Cristo é o cabeça do corpo. Por que precisamos estar conectados? Por que o corpo precisa estar unido? Porque ninguém sobrevive fora do corpo. Nós só temos vida por causa da unidade do corpo.
Então a igreja não está na individualidade dos seus membros. A igreja está na comunhão, no ajuntamento de todos os membros. A igreja não é individual, a igreja ela é coletiva, um coletivo de um. Por isso que são muitos membros, mas um só corpo. Eu falo isso porque há um conceito equivocado nos nossos dias. Por vezes, ao encontrar alguém fora da comunhão da igreja local, eles dizem assim para mim: Elter, eu não preciso ir para a igreja, eu sou a igreja. Mas eu fico um questionamento. Não é possível ser igreja na minha individualidade. É o mesmo que dizer, eu vou para uma reunião comigo mesmo. Vocês estão entendendo o princípio do evangelho, o princípio da unidade, o princípio do corpo? Quando Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou presente, ele está dizendo que o princípio da igreja é a relação entre 2 ou mais pessoas. Não está na individualidade, está na relação. Você nunca vai encontrar no Novo Testamento a igreja conjugada no pronome eu. É sempre no pronome nós. Vós sois templo. Vós sois a igreja. A igreja não é eu. A igreja somos nós. É o ajuntamento, é a comunhão que forma a igreja de Jesus, o corpo de Jesus. Então, ser igreja é ter vida de comunhão com Deus e com o próximo. Agora, se a igreja é comunhão, quando a religião tenta selecionar as pessoas, ela prejudica o corpo de Jesus. Paulo disse em 1 Coríntios 12, 21, que nós lemos aqui, que não pode os olhos dizer para a mão, não precisamos de ti, nem a cabeça dizer para os pés, não preciso de vocês. A falta da comunhão de um membro vai prejudicar o outro. Automaticamente. Quando eu estou, ou quando nós estamos na comunhão, nós fazemos a nossa parte. E o outro é beneficiado. Mas quando não fazemos a nossa parte, o outro sofre. Por isso que é impossível ser discípulo de Jesus e ao mesmo tempo ser indiferente à comunhão. Esse é o convite do Evangelho para nós hoje. Enquanto o diabo é visto no egoísmo e na individualidade, Deus é visto no amor, revelado não em palavras, mas na relação. É caminhar junto, é repartir pão junto, é sofrendo, perdendo e ganhando junto. No verso 26, Paulo diz que a nossa unidade deve ser de tal maneira, a tal ponto, de que se um sofre, todos sofrem junto. E se um é honrado, todos se regozijam. Percebem como a unidade é importante na edificação do corpo de Jesus e da igreja? Até na conversão, gente. Até no conhecimento do evangelho. A comunhão é mais importante que os ritos do templo. Eu comentava semana atrás com um grupo de membros da casa que foi realizada uma pesquisa no Instituto John Haggai. E essa pesquisa mostrou um pouco de como as pessoas se convertem em países de terceiro mundo. Conclusão: 49,7% das pessoas entrevistadas conheceram Cristo através de familiares. 29,9% conheceram a Jesus através de amigos, através das amizades. A maioria tinha conhecido a Cristo pela comunhão de amigos e com familiares. E isto mostra que a igreja não é liturgia em si. Foi a religião que metodotizou e transformou o templo em lugar sagrado onde Deus só é visto lá. O templo é importante. As liturgias fazem parte. Mas a igreja é conhecida não no templo nem na liturgia. A igreja é conhecida na mesa da comunhão.
Não foi no templo que Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Jesus disse isso na mesa, comendo com os seus discípulos. Igreja é comunhão. Mas nessa comunhão que nós estamos falando hoje aqui, existe um princípio vital. O corpo só é nutrido quando os membros abandonam o consumo para serem mordomos uns dos outros. Nós estamos enfrentando um sério problema como igreja nos dias de hoje. Porque as pessoas estão indo para os encontros consumir louvor, consumir pregação, consumir privilégios. São crentes sanguessugas, só vem a nós, é para mim e não para o corpo. E isso está adoecendo as relações, tanto familiar, relações de amizade e relações do corpo de Jesus. Porque ninguém está dividindo. As pessoas só estão subtraindo. E isso está levando a igreja a uma decadência sem fim. Paulo disse aos Efésios, no capítulo 4, verso 16, gente, que todo o corpo, bem ajustado, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor. Quando, Paulo? Na medida em que cada parte realiza a sua função. Paulo está dizendo que o crescimento da comunhão não depende só de Deus. Paulo está dizendo que também depende do trabalho bem feito em favor uns dos outros. Aí fica uma pergunta agora. E agora? Sabendo que o corpo de Cristo tem membros e cada membro tem a sua função, fica a pergunta: qual é a minha função no corpo? Você precisa refletir hoje. E diante dessa pergunta, eu sempre encontro, pessoal, os isentões que não querem se comprometer com a comunidade, que não quer se comprometer com o outro. Ah, eu sirvo a Deus do meu trabalho. Eu sirvo a Deus em casa, com a minha família. Ah, eu faço parte da Igreja Universal, aquela que está espalhada no mundo. Ok, certinho, é por aí mesmo. Mas nós precisamos também entender que existe a igreja local. Existem pessoas próximas a nós. Quando nós falamos da Igreja Universal, nós servimos o mundo. Nós servimos as pessoas no mundo, mas somos edificados na comunidade local. A Igreja Universal é a que eu faço parte, é a que eu sirvo com a minha vida. A igreja local é a que me edifica para servir. Então faço outras perguntas aqui. Pensando na igreja local, onde nós nos edificamos, quem são os seus mestres? Quem caminha com você? Qual é a comunidade que você serve e também é servido? Porque ser igreja é essa troca. Ser igreja é este comprometimento uns com os outros. Eu faço por você e você faz por mim e juntos nós crescemos em Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 12, o verso 25, Paulo diz assim: cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Não é em favor de si mesmo, mas em favor uns dos outros. Não é na individualidade, é na comunidade. Por isso que a unidade sem comprometimento é consumo religioso. Nós não podemos, gente, estar envolvidos com a igreja, precisamos nos comprometer nela. E só tem uma maneira de se comprometer com a igreja de Jesus: a universal e a local. Aquela que eu me entrego, faço parte e ajudo na edificação uns dos outros, na edificação dos meus amigos. É se nós amarmos os membros dela, inclusive Cristo, que é o cabeça deste corpo.
Paulo vai construindo a narrativa do capítulo 12 de 1 Coríntios, dos versos 12 a seguir, mas no capítulo 13 ele dá uma continuidade. Paulo recomenda a igreja a trilhar a excelência do amor. Porque ajuntamento sem amor é apenas um grupo religioso vazio e sem comunhão. Então, gente, quer ser igreja? Não procure endereço. Quer ser igreja? Antes de amar os ritos, ame a comunhão.